Investir em FII é burrice? Ou só falta de paciência? No último vídeo que publicamos sobre fundos imobiliários, surgiu um comentário que merece ser analisado com mais calma. Não porque ele traz uma grande verdade, mas porque ele escancara uma grande confusão mental. Era mais ou menos assim: investir em fundo imobiliário é burrice. Você bota dinheiro para ganhar 0,5% ao mês, enquanto poderia investir em ações. 99% dos FIIs desvalorizam com o tempo. Quem investe nisso está jogando dinheiro fora. A frase é forte. Mas frases fortes geralmente escondem certezas frágeis, e por trás dessa indignação existe algo mais profundo: a pressa de alguém que não aceita o ritmo do tempo. Vamos dar um passo de cada vez. Quando alguém chama fundo imobiliário de burrice, o que ela realmente está dizendo é: não faz sentido plantar onde a colheita é lenta. Só que existe uma diferença brutal entre uma lavoura e uma fogueira. A fogueira dá calor rápido, mas queima tudo em poucos minutos. Já uma lavoura exige paciência, mas se bem cuidada, alimenta por gerações. Fundo imobiliário não é aposta, é construção. É como quem decide cuidar de uma estufa. O resultado não vem com euforia, mas com constância. Muita gente olha os dividendos pequenos, as cotações que parecem travadas, e diz: isso aí não serve. Mas o que ela queria, na verdade, era um espetáculo. Ela queria ver a ação subir 30% em um mês. Ela queria emoção, não estabilidade. O problema é que estabilidade não se vê. Ela se sente com o tempo. Ela é invisível, até fazer falta. Agora, sob o argumento de que a maioria dos FIIs desvaloriza, vamos respirar fundo. Se a comparação for com ações de tecnologia em plena euforia, claro que o retorno vai parecer baixo. Mas e a volatilidade? E a previsibilidade? E a renda recorrente? Aqui entra um ponto importante. Fundo imobiliário não é para acelerar, é para sustentar. É o tipo de ativo que paga enquanto você dorme, que ajuda a criar uma renda que depende menos do seu esforço e mais da sua estratégia. E quando alguém usa o nome de Luiz Barsi para validar o desprezo pelos FIIs, é aí que a distorção aumenta. Sim, o Barsi não investe em fundos imobiliários, mas não porque eles são ruins, e sim porque ele não precisa. Ele começou a investir antes da criação dos FIIs. Construiu sua liberdade financeira com ações de empresas sólidas, com foco em dividendos. Hoje, o que ele recebe por dia em proventos é mais do que muitas pessoas juntam a vida inteira. Ele não usa FII, da mesma forma que alguém que mora no castelo não precisa de uma tenda. Mas isso não torna a tenda inútil. Se você está começando sua jornada, se ainda busca estabilidade, previsibilidade, renda passiva, fundo imobiliário pode sim ser uma ferramenta poderosa, mas tudo depende da sua mentalidade. Não é sobre copiar carteiras milionárias, é sobre entender qual degrau da escada você está subindo. O IFIX, índice que representa os fundos imobiliários mais relevantes da bolsa, é como um mapa. Ele não te leva a lugar nenhum sozinho, mas mostra o caminho médio que muita gente está trilhando. E se você não entende o mapa, vai acabar chamando o destino de enganação. Você já descartou uma estratégia de investimento só porque ela parecia lenta demais? Qual a semente financeira que você tem negligenciado por achar que demora demais para dar fruto? Porque às vezes o que você chama de burrice é só uma sabedoria em estágio de germinação. O mapa não é o território, mas diz muito sobre ele. Você já ouviu falar no IFIX? Mas será que você sabe o que ele realmente representa? Ou está apenas seguindo uma ideia pronta? O nome pode parecer técnico, mas por trás dele existe uma ideia simples. O IFIX é uma espécie de termômetro dos fundos imobiliários mais negociados da bolsa. Só que tem um detalhe aqui que pouca gente percebe. Essa carteira não existe de verdade. Ela é teórica. Um modelo construído pela B3 com base em critérios técnicos para medir o desempenho médio de dezenas de fundos listados no mercado. Funciona assim. Eles pegam os fundos com maior liquidez, relevância e presença no mercado e montam, em teoria, uma cesta representativa. O objetivo? Mostrar a direção média dos fundos imobiliários ao longo do tempo. Na prática, o IFIX mostra o clima do setor. Mas cuidado, porque o mapa pode mostrar o caminho, mas não mostra a dificuldade do terreno. Ele não mostra as pedras, os buracos, nem a chuva que pode cair no meio do trajeto, e muito menos mostra o cansaço de quem carrega o próprio peso subindo a ladeira. Desde a criação do IFIX, o índice acumulou uma valorização consistente, superando a inflação e oferecendo ganhos substanciais para aqueles que investem com paciência e visão de longo prazo. Entender o IFIX é como entender um mapa. Ele ajuda, mas não substitui a caminhada. Tem gente que gosta de comparar o IFIX com o Ibovespa, que seria o índice principal das ações. Mas quem já parou para observar de perto sabe que o Ibovespa tem várias distorções. Ele reflete mais o movimento dos grandes papéis do que o real desempenho do investidor comum. Já o IFIX, apesar de suas limitações, representa melhor quem investe para colher renda, não para correr atrás de hype. E foi por isso que no vídeo anterior apareceu aquela crítica impactante. 99% dos fundos imobiliários se desvalorizam com o tempo. Vamos com calma. Se você observar o histórico do Ibovespa, verá que o índice tem oscilado com frequência, refletindo ciclos de alta volatilidade que muitas vezes não correspondem à jornada de quem investe com foco em geração de renda. Mesmo considerando o impacto da inflação, o IFIX ainda se manteve acima, e isso olhando a média. Se você observar fundo a fundo,
vai encontrar ativos que multiplicaram muito mais do que isso, assim como encontrará outros que ficaram pelo caminho. Mas daí afirmar que quase todos os fundos se desvalorizam é como culpar o mapa por não ter chegado ao destino. E aqui vai um lembrete simbólico. Assim como as árvores perdem suas folhas no inverno, mas florescem de novo na primavera, o mercado também passa por ciclos. Queda não é sentença, é estação. O investidor impaciente vê uma correção e entra em pânico. O investidor maduro vê a mesma correção e entende que faz parte do processo. Porque o gráfico mostra o movimento. Mas só quem está dentro sente o frio das noites longas, o calor das dúvidas e o peso de manter a fé. No fim das contas, o problema quase nunca está no ativo. Está na mentalidade. Você pode passar anos buscando o mapa perfeito, mas às vezes o que falta não é um mapa melhor. É a disposição de encarar o terreno, com seus desafios, pausas, curvas e recompensas. Porque o que o índice mostra não é o destino, é o que está ao nosso alcance, quando a gente para de copiar e começa a entender. O que o IFIX já te ensinou sobre paciência, ciclos e maturidade no mundo dos investimentos. O mapa não mostra o caminho todo. É verdade que nem todo fundo imobiliário performou bem. Existem exceções, sim, inclusive dentro do próprio IFIX. Mas aí vem o ponto que quase ninguém menciona. Quem fez uma seleção consciente, quem estudou os fundamentos, quem buscou qualidade de seguir modinha, colheu frutos. Não porque deu sorte, mas porque escolheu plantar nas terras certas. Agora olha esse dado. Se você comparar o IFIX com o movimento das ações mais negociadas ao longo do tempo, perceberá que ele tem oferecido uma rentabilidade mais estável, enquanto o mercado de ações, em sua maioria, tem mostrado flutuações mais acentuadas. Isso significa que, na média, os fundos imobiliários performaram melhor do que o índice das ações mais negociadas da Bolsa Brasileira. E aqui vem a provocação. Enquanto muitos ficam pulando de ação em ação, de boato em boato, tem gente que com paciência e critério construiu uma base sólida com FIIs, sem precisar correr atrás de adrenalina. Só que agora a gente precisa colocar os pés no chão. Existe um limite natural para o crescimento dos fundos imobiliários. E é importante entender por quê. Pensa comigo, se a maioria dos fundos imobiliários começasse a render cada vez mais, acima das empresas, por anos seguidos, chegaria uma hora em que as empresas não conseguiriam mais pagar o próprio aluguel. O custo dos imóveis cresceria mais do que o próprio lucro dos negócios. Seria como tentar tirar leite de uma pedra, ou plantar em solo fértil esperando que ele vire uma fábrica de ouro. Na prática, os imóveis são estáveis, mas não se multiplicam. Um galpão não vira três, uma laje não se reinventa, um prédio não dobra de tamanho de um ano para o outro. É o negócio que transforma. As empresas produzem, inovam, escalam. Elas bancam os aluguéis, geram emprego, investem, giram a economia. Elas são o motor. O fundo imobiliário é a estrutura, o alicerce, mas o crescimento exponencial mora em outro lugar. É por isso que, no longo prazo, faz sentido que bons negócios performem melhor do que a maioria dos imóveis. E isso vale também para fora do Brasil. Os rates americanos, que são os equivalentes aos fundos imobiliários nos Estados Unidos, também têm mostrado desempenho sólido em vários ciclos de mercado. Mas assim como os FIIs brasileiros, eles seguem essa mesma lógica. Oferecem estabilidade, consistência e renda, mas não são uma máquina de multiplicação infinita. Inclusive, muitos rates agora vêm performando até melhor do que o índice americano tradicional. Mas, novamente, isso não transforma eles na melhor escolha para tudo. Só reforça o papel que cumprem dentro de uma carteira equilibrada. E aí entra o estudo clássico de Jeremy Siegel, no livro Stocks for the Long Run, que traduzido seria algo como Ações para o Longo Prazo. Ele mostra com décadas de dados que o retorno médio das ações supera o retorno da maioria dos ativos, inclusive imóveis, rates, ouro e títulos públicos. Mas isso não é uma disputa, é um entendimento. O fundo imobiliário não está na carteira para bater recorde. Ele está para garantir que você continue jogando. Mês após mês, tijolo por tijolo, dividendo por dividendo. Fundo imobiliário é renda passiva, e renda passiva é liberdade em construção. Ela pode não parecer empolgante no começo, mas ela representa algo que poucos investimentos entregam: paz de espírito. A sensação de que mesmo que você pare por um tempo, o dinheiro não para de chegar. E isso muda a forma como você trabalha, vive e até respira. Só que essa construção exige uma mentalidade diferente. Uma mentalidade que aceita o tempo, que não confunde estabilidade com estagnação, que não troca o chão firme por promessas no vento. No fim das contas, não é sobre escolher o ativo perfeito, é sobre ter uma estratégia alinhada com aquilo que você realmente busca. Você quer explosão ou sustentação? Quer virar a noite ganhando ou dormir em paz sabendo que o dinheiro está entrando? Qual é o verdadeiro papel que os fundos imobiliários ocupam na sua jornada? Porque entender o ativo é bom, mas entender a mentalidade por trás é o que muda tudo. O propósito de cada ativo na sua estratégia. Embora a gente não tenha os rates americanos incluídos nesse estudo específico, dá para enxergar com clareza o comportamento dos ativos quando colocamos lado a lado as análises de longo prazo. No livro Ações para o Longo Prazo, Jeremy Siegel mostra o que teria acontecido com um único dólar investido no ano de 1801.
Se esse dólar tivesse sido colocado em ações, teria se transformado em mais de 2.334.920 dólares ao longo do tempo. Em títulos de dívida pública, esse mesmo valor teria rendido pouco mais de 2.100 dólares. E isso sem contar os REITs, que lá fora são tratados como verdadeiras empresas de investimento imobiliário, muitas vezes alavancadas, com gestão profissionalizada, exposição setorial e regras específicas de distribuição de lucros. A lógica lá é completamente diferente. Enquanto os fundos imobiliários no Brasil são estruturados, em grande parte, para oferecer renda recorrente com baixa volatilidade, os REITs são instrumentos de expansão, alavancagem e muitas vezes crescimento agressivo. É um outro ecossistema, e entender isso muda tudo. Então a pergunta precisa mudar. Ao invés de perguntar qual ativo é melhor, talvez o mais honesto seja: qual ativo faz mais sentido para o momento da sua vida? Porque se o seu foco é crescimento acelerado, talvez realmente as ações façam mais sentido agora. Mas se o que você busca é previsibilidade, geração de renda e diversificação da sua carteira, os fundos imobiliários podem ser o seu ponto de equilíbrio. Diversificar não é distribuir apostas. É criar uma estratégia onde cada peça tem uma função clara. Enquanto as ações podem representar o seu terreno fértil para multiplicação, os FIIs funcionam como as estacas que sustentam o telhado. Eles não crescem como as árvores, mas mantêm a casa de pé durante a tempestade. E a renda passiva, que muitos ainda subestimam, não é apenas um número na conta. É a primeira faísca de liberdade para quem sempre viveu correndo atrás do mês seguinte. Para quem já passou dos 45 ou 50, essa previsibilidade pode ser o divisor de águas entre continuar preso ou começar a viver de verdade. E mais, existe um limite prático de desvalorização. Um imóvel avaliado em 10 milhões de reais não vira 1 milhão do dia para a noite. O próprio mercado impõe freios. Isso não acontece com ações em crise. É por isso que fundos de tijolo oferecem essa segurança estrutural, mesmo que não entreguem grandes voos. A burrice, se existe alguma, não está no ativo. Está em não saber o papel dele na sua estratégia. Está em repetir frases sem refletir. Tem gente que alcançou liberdade com ações. Tem gente que construiu tudo com FIIs. E ambos estavam certos porque não copiaram. Escolheram com consciência. Porque às vezes o que te falta não é mais velocidade. É uma base sólida que te aguente de pé enquanto o mundo gira. A casa que você está levantando. Antes de descartar um investimento como ultrapassado ou inútil, talvez a pergunta mais honesta seja outra. Você realmente entende o papel dele na sua estratégia? Ou está apenas reagindo ao que ainda não aprendeu a interpretar? Porque todo ativo tem utilidade. O que muda é a consciência de quem escolhe. Investir no fundo é como levantar uma casa. Não se começa pelo telhado. É preciso escavar, fincar estacas, assentar os tijolos um por um, até aquilo que parecia só esforço começar a ganhar forma, e depois abrigo. Esperar que um fundo imobiliário entregue retorno imediato é como plantar hoje e esperar sombra amanhã. O problema não está no ativo, está na expectativa de colher sem respeitar o tempo da raiz. E tem gente que abandona o próprio patrimônio antes mesmo de enxergar o que estava nascendo ali. É por isso que a pergunta final não é se faz sentido investir nisso. Mas sim, você já sabe onde está plantando, ou ainda está jogando sementes ao vento, esperando que a sorte construa por você. Porque entre levantar um lar financeiro e empilhar promessas instáveis, a diferença está em quem constrói com paciência e quem torce para que tudo se sustente sem base nenhuma. A construção leva tempo, e como qualquer casa, ela se fortalece com o passar dos anos, não com a pressa.